Salve, salve, galera do PopFan, nação do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Eu sou Edgar Borges, você já sabe, mas a partir de hoje nós estamos retornando com o PopFan TV, a nossa atração televisiva para as mídias do YouTube. Então, o conteúdo é um pouquinho diferente da normalidade, do que você está acostumado a ver, mas queremos cada vez mais que você chegue para pertinho de nós aqui, e a gente tem nessa nossa atração de retorno algumas novidades muito legais. Olha, o programa de hoje está recheado de papos sobre games, também temos aí a colaboração do especialista do momento no PopFan Talks e o apoio do Memorabilia do Esporte. PopFan TV começa agora. Então, galera, vamos lá sem mais delongas, porque aqui no YouTube a gente já tem a colaboração quinzenal, a nossa querida, prestigiada Isa de Lara, com o quadro Pop Fan Games. Porém, dentro do Pop Fan TV, a gente conta com a colaboração da Camila Virna, que é a Gamer Girl da TV. E também vocês podem conferir o bate-papo que a gente teve, muito legal, sobre 5 games exclusivos de PlayStation e Xbox. Se liga que tem uma pegadinha no meio. Vamos lá, Camila, PopFan Games. Salve, salve, galera do PopFan TV. Sejam muito bem-vindos a mais um momento do PopFan Games. Conosco, como vocês já podem imaginar, está ela, sempre bela, dotada de muito conhecimento dos games, e hoje, olha, com um tema muito bacana, muito irado. Seja bem-vinda, Camila Virna. Fala, Edgar, fala galera que está assistindo o PopFan TV, tudo bem com vocês? A gente vai falar de um tema muito legal, muito bacana e espero de coração que vocês fiquem hypados como eu fiquei com alguns, tá? Que a gente vai citar hoje. Pois é, Camila, a gente vai falar aí de games exclusivos, tanto de PlayStation quanto Xbox, os games que fazem realmente a cabeça da galera, tiram onda aí com os caixistas com sonistas e sonistas com caixistas. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que você separou aí? Por qual a gente vai começar? PlayStation ou Xbox? Olha, me desculpem a galera do time Xbox, mas eu sou sonista. Então, por este motivo, a gente vai começar com os 5 melhores do PlayStation. Não, sério, gente, me perdoe, mas... a Sony é maravilhosa. Enfim. Boa. Mas eu confesso que, um dos jogos do Xbox me deixou, roubou meu coração, entendeu? E eu fiquei, caraca, que é isso? Eu preciso jogar. E eu não esperava disso vindo do Xbox. Mas vamos lá. Para falar dos primeiros jogos, eu vou falar aqui mais ou menos em ordem decrescente dos que eu acho que foram, dos melhores até os, enfim, vocês entenderam. De forma decrescente. O primeiro que a gente vai falar, que eu vou citar, é o Crash Bandicoot. Porque, nossa, quem nunca se marcou para esse jogo? Assim, desde quando eu era criança, né, os meus 12, 13 anos, eu comecei a jogar no PS2 e, nossa, foi incrível e até hoje, inclusive, deve ser uma sensação linda jogar esse jogo no PS5. Sério, tá maravilhoso, é uma delícia. Mas, para quem não sabe, ele foi criado por Andy Gavin e Jason Rubin. Creio que é assim que se pronuncia, tá? Vocês já vão me perdoar. Mas enfim, eles são os fundadores da Naughty Dog. E o game foi criado, lá, assim, publicado no ano de 1996. E hoje conta com um total de 18 jogos, desde a época que foi lançado. Então, vocês já tiram daí que a franquia realmente bombou, senão teria parado ali no primeiro, segundo jogo, né? Então, não tinha como eu deixar de falar sobre ele. E o que você acha, Edgar? Esse jogo pra você foi da hora jogar? Apesar que é um joguinho assim que ninguém bota fé no início, mas quando vai pro game é divertido. Pois é, então, é isso que eu ia te falar, Camila. Não se deixe enganar, galera. Vocês que são gamers,
estão entrando agora nessa franquia, porque pode ser um pouquinho devagar e meio monótono o início, quase que um tutorial de todos os jogos da franquia, mas olha, sem sombra de dúvida, quando engata, meu irmão, olha, é pé embaixo, não tem como olhar para trás e nem voltar, porque, sem sombra de dúvida, é uma das franquias mais famosas e mais queridas do PlayStation. Então, eu concordo com você, merece destaque aqui na nossa lista. Próximo colocado, Camila. Tá, sem mais delongas, eu não poderia deixar de falar sobre Need for Speed. Quem nunca teve a boa sensação de jogar um videogame de carros, né, de corrida, o qual dá, tipo, toda aquela performance que a gente pode escolher o carro, enfim. Os que eu joguei, lembro muito, se eu não me engano, foi o terceiro, o qual, tipo, eu ia lá e tinha que derrotar os outros carros que estavam na frente, tipo, jogar eles pra fora da pista. E isso realmente é muito marcante do game, pelo menos foi pra mim, eu não sei pra galerinha aí. Mas quem jogou sabe do que eu tô falando e é uma sessão incrível. Fora a trilha sonora, né, que você pode estar mudando ali no joystick enquanto você tá jogando, experienciando o videogame por completo. Falando dele, ele foi publicado pela Electronic Arts em 1994 e ele teve a sua última edição, né, publicada em 2019. Então, também aí é outra franquia que perdurou bastante tempo. Então, só jogando para saber, galera, só jogando para saber. Realmente é um jogo marcante e bem divertido. O Need for Speed Heat, só complementando o que você mencionou, é o mais recente game da franquia. Tem uma trilha sonora muito bacana, muito para cima, muito up. Inclusive, olha só que legal, tem uma música brasileira da artista Glória Groove com a música Coisa Boa. Então fica aí a dica pelos serviços de música. Você pode também curtir a trilha sonora de Need for Speed. Próximo da lista. Olha as drag representando nos games. Eu achei isso tipo, muito legal. Muito da hora. Tá, vamos lá para o terceiro game. E, claro, ele é um dos clássicos do PlayStation, inclusive do PS4, uma vez que já foram vendidos alguns PS4s com o próprio game incluído. E eu tô falando nada mais nada menos que o Uncharted. Então, tipo, né, já é incrível a história, tem uma beleza incrível no jogo, você sente a emoção ao jogar. E falando um pouco dele, ele foi produzido também pela Naughty Dog e publicado pela Sony, óbvio, né? E também o criador dele foi M. Henning. E ele foi o primeiro game publicado foi em 2007 e o último foi publicado em 2017, que foi o Uncharted The Lost Legacy, que foi o último que eu falei, né? Em 2017. Então, ele é um clássico, como eu citei no início, o qual, tipo, eu lembro muito bem da época que eu comprei o meu PS4, veio ele, tipo, um dos primeiros. Então, não tem mais o que dizer, só por ele ser um dos clássicos do PlayStation. Cara, e complementando isso que você falou, Camila, é interessante porque não só presente nos consoles, mas nos portáteis também. Uncharted também foi um dos primeiros games a fazer parte ali da família do finado PSP, né? Trouxe uma aventura diferenciada do Nathan Drake e como você mesmo mencionou, o último jogo, né, The Lost Legacy, é protagonizado por ninguém mais, ninguém menos também do que a Chloe, a parceira do Nathan, e a Nadine, que surge no Uncharted 4. Então, ou seja, deixa o mesmo pique de adrenalina dos jogos principais e acrescenta um pouquinho com a história dessas personagens maravilhosas. Agora, partindo para a segunda colocação nessa sua lista, qual é o próximo game, Camila? Olha, eu confesso que eu fiquei muito em dúvida em quem seria o primeiro lugar. Mas o primeiro lugar eu tive que deixar para que quando eu for falar, eu vou explicar o porquê. E o segundo lugar ficou com The Last of Us. Isso conta, como sempre, não dá para deixar ele sentar nos primeiros, por conta da história, por conta do que o game traz. E eu amo de coração games de sobrevivência. Então, tipo, o jogo te dá a experiência de modo furtividade, de você sobreviver enfim, né, ao exumir as coisas. Então, tipo,
É maravilhoso. Além de tudo, tem uns conflitos, né, que podem causar no mundo apocalíptico, junto com outras pessoas, e tem toda aquela questão de busca pela cura, que é exatamente um ponto principal do primeiro jogo. Então, é muito emocionante. Toda a história do jogo é emocionante. O primeiro você fica, caramba, que jogo incrível. Aí você vai pro segundo e tipo, o mundo explode, assim, porque é de fato uma franquia maravilhosa. E tá aí, né, recebendo prêmios enfim, não tinha como eu deixar de falar sobre ele. Por isso que eu tive essa dúvida. Ah, meu Deus, eu coloco no primeiro ou no segundo? Mas tá aí nos primeiros. Boa. Segunda posição também é de destaque, então, ou seja, não desmereceu tanto, mas The Last of Us é mais do que um game, é uma antologia que já entrou para a história, exatamente no universo dos games, e tem aí agora o seriado sendo esperado na versão live action com o ator Pedro Pascal no papel do Joel. Então, ou seja, tem coisa boa chegando por aí, sem sombra de dúvida, com o HBO Max. E agora, então, a nossa primeira posição, qual é o game exclusivo do PlayStation que você elegeu, Camila? Ok, antes de falar sobre ele, tá? Eu vou explicar o porquê ele tá em primeiro lugar. Bom, é um game que eu tenho quase certeza que marcou, tipo, a galera de 2000. Que, tipo, pegou a época do PS2 e, tipo, quando começou a jogar PS2, teve uns clássicozinhos aí também, mas que não vem ao caso agora. Mas que definitivamente jogou God of War. E, cara, esse jogo dá uma sensação incrível. Quem nunca ficou, tipo, abismado com Kratos? Ele tem toda aquela história de lutar contra os deuses e entender. E o mais massa é que a gente vê sobre a história da mitologia grega. Então, tipo, incrível. Eu pegaria o jogo e ficava tipo, que jogo incrível, sensacional. Incrível, incrível. Pois é, Toda a franquia, eu não tenho assim o que reclamar. Claro que eu tenho meus favoritos, mas são todos maravilhosos. une o útil ao agradável porque é game, é cultura, é mitologia, principalmente depois do God of War Ascension, que foi quando Kratos passou a ser dublado pelo Ricardo Juarez, cara, ficou uma coisa maravilhosa, sensacional. O Ricardo Juarez, se você tiver a oportunidade de estar assistindo o Pop Fan TV, olha, beijo no teu coração por esse presente que você deu a todos nós gamers. Tá, Muito bom, incrível. excepcional o trabalho. Camila, a gente chegou então ao final, aí ao topo dos melhores do PlayStation que você elegeu. Vamos para lá então para o lado da Microsoft. Vamos ver quais games você separou também nos nossos vizinhos. Ok, como eu falei no início, eu não sou tanto assim da galera do Xbox, mas eu citei também que teve um jogo que ganhou completamente o meu coração. E, inclusive, ele tá em 3 colocações da minha lista, porque para todo mundo, sério, por conta da franquia do game, o jogo começa no primeiro game, você fica, caraca, que jogo da hora. Aí vai pro segundo, meu Deus, e quanto mais vão sendo lançados outros jogos, você fica mais impressionado com o game, tipo, mais emocionado, ainda mais pela sequência da história, de tudo que acontece, os conflitos. É um jogo que tem, tipo, você pode ver até pela minha animação. É um jogo que tem conflitos, pancadaria e, tipo, nossa, guerra e, meu Deus, incrível, incrível, incrível. Ganhou, roubou meu coração e Antes de amei. você Nada mais. falar, Antes de você falar, eu vou perguntar, dessa empolgação toda, só pode ser o jogo da Vila dos Smurfs, né? Não, pressão! Calma! Você vai entender o porquê dessa minha empolgação. E eu acredito que a galerinha aí do outro lado também. Eu tô falando de Gears of War e, meu Deus, esse game é apaixonante. E eu digo pra vocês, sonistas, que que não jogou ainda esse jogo, pelo menos vão ver lá o trailer desses games, porque eu tenho certeza que vai roubar o coração de vocês também. Absoluta. E tá, em primeiro lugar, novamente, e a ordem vai estar decrescente, é Gears of War 4.
tá? É incrível, tem tudo que os fãs amam na franquia, o combate divertido e violento, que é uma das características bem fortes do game, o modo multiplayer, que acaba sendo viciante, inclusive eu amo jogar com os meus amigos, enfim, jogar multiplayer é realmente mais divertido. Enfim, é uma ótima campanha, tem a história, como eu falei, os conflitos e, cara, mano, são humanos contra reptilianos humanoides. Vocês não estão entendendo, tá? Então é um game incrível, 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 incrível. Boa, tanto que a gente até falou, sem sombra de dúvida, o cara que roteirizou essa história, olha, deve Sim. ter vindo do mundo dos RPGs inspirados, porque lagartos humanoides reptilianos é alguma coisa mais ou menos desse gênero fantástico. Nossa, assim que eu vi o trailer e vi sobre o jogo, eu já pensei logo no D&D. Eu fiquei tipo, caraca, da hora, Boa, gostei, curti, vou jogar. boa. Vamos lá, na quarta colocação. Beleza, vamos lá para a quarta colocação. Eu vou falar agora de Sunset Overdrive. Eu não sei Uh, se quem tá aí do outro lado também vendo tiver a oportunidade de assistir os trailers desse game, eu tenho certeza que vão te conquistar. Você vai sentir uma vontadezinha de ir lá experimentar, porque é super divertido, tem várias modalidades para você fazer ali dentro do game. Enfim, é um game de tiro diferenciado e, tipo, bem colorido, com senso de humor, bem ácido e, tipo, é de tirar o fôlego. É um jogo, tipo, bem bacana. Boa, gostei. Sunset Overdrive também é um game super colorido, né? Lembra até um pouquinho meio que Splatoon, também, que é um exclusivo do Xbox, e promete também deixar a galera bem animada com o seu jeito, vamos dizer assim, triloco, por assim dizer, né? Meio psicodélico também no jogo. Mas gostei, é uma boa dica. Na terceira colocação, Camila, com a medalha de bronze, qual é o nosso próximo game? Ok, esse também eu fiquei tipo, tá, ele só não ganhou o primeiro lugar porque a galera realmente tem um hype muito grande pelo jogo que pegou o primeiro lugar. Mas o que tá no segundo lugar é um jogo, tipo, muito bonito, muito bonito. Sério, muito bonito. Eu já disse que ele era bonito, tá bom, parei. Mas é porque eu não tô falando nada mais, nada menos que Ori and the Will of the Wisps. É um jogo, tipo, novo, ainda está, né? Que é um jogo que foi um dos últimos jogos que está sendo lançado aí pela Xbox. E é um jogo maravilhoso, entendeu? É tipo, muito bonito. Você para ver o trailer dele, as cores, os animais, a beleza que o jogo traz da natureza é muito legal. E, tipo, claro, tem todas as emoções na hora de jogar, e, enfim, a jogabilidade que ele vai te trazer quando você jogar esse game. De fato, é um jogo que promete muito. E quem tiver a oportunidade de jogar vai curtir muito. Beleza, boa. Fora a temática, né, que é bem, procura ser diferente, assim, dos outros games. Sensacional. Chegando na segunda posição, então, temos. De novo, o nosso querido Gears of War, só que dessa vez a gente está falando do 5. O último lançamento, claro, que leva a franquia em outro patamar, justamente pela história que está ainda mais densa. No trailer que você parar para ver, você já inicia com um conflito bem intenso ali, com uma morte, e aí fica aquela indecisão de o que vão fazer naquele momento da guerra, e os personagens principais, né, os jogadores ali, vão decidir trilhar caminhos diferentes, e aí já começa com essa emoção do conflito e da guerra. Enfim, você fica bem hypado, bem. Caramba, que história incrível! Eu preciso entender o que vai acontecer depois disso aqui. Então, ele realmente ganhou o primeiro lugar. O hype da galera tá, tipo, muito em cima dele. E a gente espera que seja entregue realmente tudo isso que a gente espera, aguarda, né? Na hora de jogar. Boa, boa, gostei, gostei. Bom, você mencionou 3 títulos, se as minhas contas estão certas, você falou 2, então, sem sombra de dúvida, sem spoilers, o primeiro lugar vai para. Tá, o último lugar, né, que no caso é o primeiro, é claro que eu vou falar de Forza Horizon 4. Cara, é um jogo de corrida
na primeira colocação, a gente vê, né, tipo, todos os trailers do jogo, a sensação que tem, que querendo ou não, é um jogo de corrida do Xbox que atrai o público e que a galera mais gosta, por conta da jogabilidade, e é um game que realmente chama a atenção dos gamers afora. Então, ele teve que realmente ficar em primeiro lugar, tanto pela aceitação do público, quanto também pela sensação que ele traz, o que eu diria, tá? Que ele tá ali no mesmo patamar de Need for Speed. Desculpa, galera do Xbox, mas eu tinha que comparar com algum game da Sony, porque eu realmente gosto muito, que eu fico hypada. Mas é porque, de fato, a jogabilidade, os gráficos, inclusive, é o que está sendo mais apontado desse game. E é incrível. Sério, os gráficos, se você olhar o trailer você já repara a diferença dos games anteriores para esse game atual. A experiência vai ser incrível, eu tenho certeza disso. Então, é o jogo que acabou ganhando o primeiro lugar. Não tem nem sombra de dúvida também aí, não tem nem o que falar, o que discutir, que o Forza Horizon é um simulador que realmente deixa o gamer envolvido, imerso de uma maneira ali fantástica e veio evoluindo com o passar das gerações e agora no Series S e Series X traz o gamer quase que para dentro do cockpit de cada um dos veículos que ele escolha. Bom, Camila, vamos deixar só uma dica aí para o público, porque teve aí uma pegadinha, tivemos um game que está presente nas duas plataformas, vamos ver se a galera é esperta e descobre qual desses games aí que foi mencionado, ou na lista do Xbox, ou na lista do PlayStation. Vocês conseguem adivinhar? Fica a dica, então. Camila, antes da gente se despedir também, deixa o seu recadinho, que afinal de contas você tem o seu canal no YouTube também, e é importante a audiência te prestigiar por lá. Tudo bem, valeu, Edgar. Fico muito feliz, tá? De estar aqui conversando com vocês, falando sobre games, porque de fato é algo que eu me interesso bastante, ainda mais porque eu curso engenharia de software e é um tema principal do meu canal. E lá a gente fala bastante sobre desenvolvimento de softwares e isso acaba me levando também a. Eu consigo unir o melhor dos meus dois mundos, né? Que é o gamer e a realização do desenvolvimento de software. Então, tipo, quem puder me seguir lá, eu vou ficar muito feliz. Eu trato um pouco sobre o meu dia a dia da faculdade, eu falo sobre a engenharia de software e quem sabe futuramente eu vou estar falando aí, unindo as duas pautas, porque são as duas coisas que eu gosto muito. Beleza, então tá aí o endereço da Camila, tá na tela para que vocês possam prestigiá-la também. PopFan TV Games fica por aqui em mais esse momento. A gente volta em breve com mais uma participação da Camila. Até logo, um abraço, nos vemos. Fui! Valeu, galera! Boa, Camila, gostei. Mais uma vez irado, hein? E acho que a galera curtiu aí esses games. Espero que também conheçam essa pegadinha que a gente fez aí com o game que está presente em mais de uma plataforma. E além disso, falando também um pouquinho sobre games, a gente bateu um papo com o Leonardo Seng, que é fotógrafo gamer especializado aí em captura de tela pelo Photomods, tem uns lances irados na sua arte de fotografar, um conhecimento ímpar e uma humildade sem fim. A gente trocou uma ideia com o Léo no PopFan Entrevista e você vai curtir um pouquinho desse bate-papo, lembrando que a entrevista completa você encontra aqui mesmo no YouTube. Roda PopFan Entrevista Leonardo Seng. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um momento do PopFan Entrevista. Hoje com um convidado especialíssimo, ele que é não só uma das maiores vozes, um dos maiores nomes dentro do ramo, o qual ele vai falar aqui, contar sobre os seus mistérios e bastidores hoje, mas para a gente é uma honra estar recebendo aqui o renomado fotógrafo Leonardo Seng. Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo tempo aqui conosco. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, pelas grandes, ótimas, bonitas palavras. Muito obrigado. Pois é, tão difícil quanto a gente poder definir uma das suas imagens, qualquer delas que sejam com
o que os relatos fotográficos que você nos traz é exatamente também poder colocar isso em palavras. Mas vamos tentar um pouquinho dentro desse diálogo. Leonardo, você tem uma carreira extremamente rica, cheia de nuances e também, por assim dizer, um certo autodidatismo, né? Você é fotógrafo de autoformação. Conta para a gente, então, um pouquinho sobre o teu início de carreira e a importância exatamente de também não ser um fotógrafo, vamos dizer assim, aspas, gigante, por favor, não ser um fotógrafo convencional. Acho que posso começar falando que eu me formei em desenho industrial, né? Me especializei em design gráfico e estava curtindo, né, esse caminho. Fui fazer meus trampos com estúdios de design, publicidade, fui diretor de arte às vezes, tentei trabalhar com produtora de cinema também, fui tentando várias áreas, cofundei um estúdio de design com os amigos também, o Estúdio Arnold. A gente fez vários projetos autorais, muitos projetinhos, e muitos envolviam foto também, né? Nesse meio de jogo. Sempre gostei de foto, fotografava, né? Tirava foto nas viagens de família. E era essa pequena coisa, né, que sempre acompanhou a minha carreira de designer. Até que um momento eu meio que cansei do ambiente, do próprio trabalho, né? Fiquei cansado. Quero largar tudo. E a foto estava aí como um elemento que eu já praticava, né? Eu já fazia pequenos eventos, alguns shows, tal. E aí, bom, decidi que vou para fotografia. Acho que foi em 2018, assim. Acabei indo virando um fotógrafo freelancer, mas com meio isso, lendo na internet, assistindo vídeo, me inspirando em redes sociais, etc. Nada muito super técnico, né? Tanto que às vezes eu não sei pequenas coisas, eu acho, coisas teóricas ou de equipamento, nomes técnicos, assim, às vezes. Tão disfarçada. Mas é interessante porque, mesmo com esse salto, por ser autodidata, uma das coisas que mais te motivou foi a curiosidade, né? O que exatamente você era capaz de registrar, porque a fotografia ela nada mais é do que um registro, não só do ato, um momento, um acontecimento, uma ocorrência, mas também é um recorte do seu olhar em particular sobre o que está acontecendo no ambiente. Vamos falar um pouquinho mais de fotografia nesse momento. Você lembra qual foi a sua primeira foto que ganhou, vamos dizer, o mundo, que ganhou conhecimento por veículos de jornalismo, veículos publicitários e que exatamente te impulsionaram cada vez mais, de fato, é isso que eu quero fazer? Eu tinha testado uma foto, uma imagem no GTA 4 de um posto de gasolina, que é um tema que eu costumo fotografar na vida real, né? Posto de gasolina. E na época também, uma época que um assunto que não se falava, nem eu sabia o que era, estava experimentando também. Aí saiu uma pequena matériazinha na Folha Tech, na época, não lembro exatamente o que a gente falava, mas era tipo um mini parágrafozinho com uma fotinha lá, uma imagem impressa no jornal. Legal. Acho que essa foi a primeira coisa, assim, nossa, eu saí no jornal. Mas, olha só como é que é interessante, porque a sua carreira veio evoluindo, você veio cada vez mais aprimorando suas técnicas, os cliques e ganhando fama, ganhando reconhecimento, também inclusive citado em congressos internacionais. Tem uma passagem muito curiosa sobre isso. Como é que foi para você saber que um dos seus trabalhos, se não me engano, foi em Dark Souls, se eu li corretamente,
você foi citado dentro de um evento com um clique sobre Dark Souls. Mas eu não lembro. Se foi mesmo Dark Souls, nem eu fiquei sabendo, eu acho. Mas teve, por exemplo, acho que no começo do NVIDIA Ansel, né? Quando eles foram anunciar o NVIDIA Ansel, era uma foto acho que era de Star Wars Battlefront. Battlefront também tem alguns cliques muito legais. Aí, mas era isso, eles me perguntaram antes, né? A gente tá fazendo uma coisa, anunciando uma coisa. A gente pode usar uma das suas imagens? Claro, fiquem à vontade. Eu nem sabia o que era. Aí, realmente, passou toda a coisa, né? Ao vivo, eu tava assistindo. É isso, que interessante. E foi meio que um começo também de entendimento de photomodes nos jogos também. Então foi tipo isso, momentos de descoberta, meio que eras marcantes mesmo. Acho que foi em 2016, 2015, 2016, uma coisa assim. Léo, de lá para cá, exatamente em 2016, a indústria começou a valorizar um pouquinho mais esse artifício do photomode para exatamente dar ao gamer ali, as pessoas que são dotadas dessa capacidade, assim como você, a registrar belas paisagens, os acontecimentos ou uma cena impactante de um game, eternizar e guardar aquilo ali para si. Qual foi o primeiro game que você descobriu que era capaz de levar também o teu talento para ali dentro da tela e eternizar sob o teu olhar? O jogo que eu usei, aspas, como base, né? Um laboratório para iniciar o projeto foi o GTA 4 mesmo. O GTA 4 ele tem a familiaridade de ser uma cidade, né? Um espaço urbano com movimentações familiares, pedestres, carro passando, um comércio, pessoas fazendo alguma coisa na esquina. Então essas pequenas movimentações, para mim, cotidiano urbano, né? Isso era mais realista do que propriamente essa textura é fotorrealista ou a cidade era bonita, etc. Acho que no começo a experiência conceitual era mais importante do que a visual. A visual era só o resultado do experimento de trazer a minha experiência fotográfica para o jogo, né? Então, o que acontece quando eu transfiro isso, aí eu tenho a imagem, né, de alguma coisa. Às vezes eram portões de um prédio, assim, uma textura feia. Então acho que o GTA foi uma grande base, assim. Bom, são grandes jogos, né? Por assim dizer, o cotidiano urbano te atraiu de uma maneira quase que sem paralelo, né? Foi aquilo ali que, de fato, te levou a ter essas ideias, porque você vê o dia a dia praticamente vivido pelos NPCs e é muito mais prático também de a gente poder registrar. Mas, senhor Seng, dando continuidade, olha eu aí chamando de senhor, né? E falávamos disso nos bastidores antes da entrevista. Mas, Leonardo, dando continuidade exatamente a essas perguntas que o público nos mandou, teve também uma super interessante que não poderia ficar de fora. Um dos nossos seguidores, pelas redes sociais do PopFam, pediu para lhe perguntar o seguinte: quais dicas você gostaria, de repente, ou poderia dar para alguém que tenha anseio, desejo de adentrar essa área de fotografia de games? Que nem eu comentei, a vantagem do espaço
virtual, do espaço do videogame, é meio essa liberdade livre de recursos, assim, né? Então, é um ambiente que você pode testar e errar muitas vezes, usar várias ferramentas, eu conhecer a ferramenta, né? Conhecer o jogo, conhecer as coisas, se familiarizar com o que você está utilizando. E aí, a partir disso, se você, tô me sentindo mais confiável, como é, né? Tô, tô mais inspirado, aí beleza, vai tentando, vai fazendo, olhar referência na internet é muito importante também. Tentar recriar uma foto que você gosta é um exercício. Boa. Não necessariamente, não quero dizer plágio, né? Mas um exercício de como chegar nessa imagem. Vejo essa imagem de referência, o que eu preciso fazer, o que eu lembro que eu já utilizei para usar e chegar nessa composição, né? Então, por exemplo, né, acho que exemplificando repetindo muito exemplo, mas enfim, eu sempre tive interesse em carros, automobilismo, mas é uma coisa que eu não consigo fotografar porque é uma atividade de alto padrão, né? Precisa ter dinheiro, é difícil ter esse acesso. E nos jogos você não tem essa barreira. Então, me inspirava vendo fotógrafos automobilísticos, fotógrafos de carros, Larry Chen, etc. Usava, né, essas fotos de referência, recriava nos jogos e conseguia entender mais ou menos, né, essa lógica de fotografia automobilística, fotografia de carros, movimento, etc. Tive meio que essa base. Fui tentando nos jogos, fui experimentando, fiz testes e tal. Porque é isso, nunca fiz foto de carro na vida real. Mas eu tive uma oportunidade de, tipo, fotografar o carro do meu amigo. E aí eu utilizei tudo que eu testei nos jogos e levei para a vida real, para ver se funcionava. Né? Não é uma transição exata, mas a lógica, o conceito é o mesmo. Então você readapta um pouquinho fisicamente, ok. Mas sem o meu treinamento nos jogos, eu não saberia como fazer foto de carro. Eu não saberia que ângulos procurar, etc. Então é isso, é um espaço de treinamento, né? De experimentação. Literalmente não existem barreiras, né, para quem está começando, como você falou. Uma imagem já imortalizada que esteja disponível serve como guia, repetindo, cuidado com o plágio. Não diga que aquela imagem é sua se ela já existe em outro ambiente. Hoje, com o advento das redes sociais, a internet, é muito fácil de se localizar o autor original de um clique. Dito isso, então, essas foram as duas perguntas que nós separamos aqui. Olha, tiveram muitas, mas coincidiam, então não estavam, vamos dizer assim, à sua altura para dentro desse nosso diálogo. Então, eu trago aqui uma modalidade muito interessante que nós temos dentro do PopFan Entrevista, que é o chamado ping-pong. Eu, então, faço alguma pergunta, você me responde, por favor, com a primeira coisa que lhe vier à mente. Seja franco e honesto nas suas respostas. Então, vamos lá. Para a fotografia, é melhor o mundo da ficção ou o mundo baseado em fatos? Exemplo, a ficção como Star Trek, Star Wars ou exatamente o nosso mundo real. O que é melhor para você? O que chama mais atenção para fotografar? Eu gosto do mundo real. O mundo real dos jogos às vezes é mais legal que o mundo real real. Boa. Eu entendi essa referência. Boa. Vamos lá.
Se fosse um repórter fotográfico no mundo do entretenimento, você gostaria de ser Peter Parker em Nova York ou Clark Kent em Metrópolis? Peter Parker em Nova York. Boa. Gostei. Interessante. Léo, um jogo retrô que, se você pudesse transformar numa versão atualizada e com todos os componentes que você curte na hora de realizar os seus registros, seria... De cabeça, eu pensei Chrono Trigger. Mas eu não sei se eu quero, né? É um jogo que me traz memórias, mas eu não sei se eu quero ele refeito. Às vezes pode ficar lá. É Antigo, interessante. É gosto bem interessante antigo. essa resposta. Gostei. Você realizou diversos cliques em Star Wars Battlefront. Muito interessante. Embora você tenha respondido que o mundo da ficção não é muito atrativo para ti na hora dos cliques, eu vou me obrigar a te fazer essa pergunta mesmo assim. Se você pudesse escolher um dos episódios da nonologia de Star Wars para fotografar, qual episódio seria, com cenários, com aquelas paisagens deslumbrantes, e por quê? É, hum, episódio 5 tem um lugar especial. Neve, em roça, assim. Meu Céu, Deus. plantas, paradas assim. É, episódio 5 acho que tem uns lugares legais. Acho que seriam uns lugares legais para fazer umas imagens. Muita viagem, Bacana. né? Eles pulam de vários lugares. Acho que é ali. Boa! Para você que não pegou a referência, pelo amor de Deus, se você não sabe do que Leonardo está falando, é de Império Contra-Ataca. Reveja seus conceitos na cultura pop. Léo, para a gente encerrar essa rodada de perguntas ping-pong, eu preciso te fazer uma pergunta agora um pouco mais realista, focada no mundo real. Você tem um olhar clínico, um olhar crítico, né? As pessoas que te seguem aí pelas redes sociais são capazes de perceber a, ao mesmo tempo, leveza, a gravidade e o peso que uma única imagem consegue trazer, né? São tantos adjetivos que uma mesma imagem consegue ter em si. Repetimos, é um relato visual que você está trazendo ao público. É cultura. Mesmo que muita gente não entenda, a fotografia também é parte da cultura. E vivemos um momento muito crítico para a cultura, para o povo brasileiro. O que você gostaria exatamente de deixar de herança, culturalmente falando, através da sua arte, para o povo brasileiro? É, uhum. É uma pergunta potente mesmo. Acho que levar experiências para as pessoas. Acho que é meio que essa parte de como a imagem consegue comunicar tantas coisas, né? Nem sempre, quer dizer, sempre a imagem é interpretada de diversas maneiras, mas se 20 pessoas conseguem experienciar o que eu quis comunicar através das imagens, para mim já é um objetivo completo, assim. Mas mostrar por imagens, acho que principalmente, sei lá, bastidores de eventos, né? Como o mundo da foto também é criar uma vista que é quase impossível de se ver com o olho humano, né? É, vistas que nunca ninguém percebeu, etc. E ao mesmo tempo é um pouco ver o que
é necessário para esse tipo de imagem aconteça. Bastidores, outras pessoas, produção, galera que está trabalhando no evento. Isso também é show, né? Isso também é importante para você apreciar acho que uma coisa, um evento, por exemplo. Quero apreciar um show, eu gosto dos artistas e gosto da galera que produziu o evento, né? Para mim isso é super importante. Então acho que tem um pouco disso. Levar o show e tudo que faz o show, né, acontecer. Acho que é por aí. Boa, gostei. Gostei porque, afinal de contas, é muito importante a gente lembrar que a cultura tem esses momentos do entretenimento, mas também perceber que, assim como o nosso dia a dia, existe uma outra camada por trás daquilo que faz a coisa acontecer. A gente precisa cada vez mais valorizar não só o produto final, mas toda a preparação, quem, né, leva horas a fio ali do seu esforço, do seu empenho também para que aquele circo todo, por assim dizer, no bom sentido, aconteça para o espetáculo do povo. Leonardo Sene, o microfone do Pop Fan está aberto para você deixar o seu recado para a audiência. Então, por favor, fique à vontade, as palavras são suas. Bebam água, hidratem-se, cuidem-se e tirem fotos em videogames. É divertido, pode mandar ver. É isso aí. Tá certo. Afinal de contas, seguindo a deixa do nosso convidado, o fim de um relacionamento dói, mas pedra nos rins dói mais ainda. Eu sei por experiência própria. Então, bebam água, hidratem-se. Meus amigos, eu sou Edgar Borges, mais uma vez trazendo um bate-papo exclusivo para vocês aqui com o Pop Fan Entrevista. A gente se vê em breve. Muito obrigado. Aquele abraço. Fui! Boa, Léo. Muito obrigado mais uma vez por essa honra desse diálogo. Muito importante trazer a sua opinião para quem nos acompanha. Legal, a entrevista completa, repito, aqui mesmo no YouTube, você já pode conferir. E, galera, o nosso querido amigo Vitor Putinelli, o especialista do Pop Fan Talks dessa semana, olha, traz uma dica e uma brincadeira fabulosa para revelar uma trilha sonora muito legal e querida por muita gente. Se liga nessa, Pop Fan Talks na sua tela. Oi pessoal do Pop Fan, tudo bem? Oi Edgar. No mês passado, estamos em agosto agora, então portanto no mês de julho teve um lançamento muito legal. Uma trilha sonora que não era muito fácil de encontrar. Claro que no YouTube a gente achava, mas às vezes a gente quer ouvir, né, agora em tantos lugares para escutar, como o Spotify e os próprios serviços de música do YouTube, Amazon, etc. Mas uma trilha sonora do Jonathan Wolff. Quem sabe que ele fez, hein? Ele fez uma série que ficou muito, muito famosa e muito conhecida até hoje. Bom, eu vou colocar um pedacinho aqui. Vamos ver se vocês descobrem. É bem fácil, hein? Pelo som já dá pra saber, hein? O jeito dele compor, né? Isso mesmo. É Seinfeld. Ela foi lançada oficialmente em julho. Então é muito interessante ver, apesar de uma série bem antiga, e até mesmo a gente consegue identificar tipos de instrumento e uma sonoridade bem específica da época, né? Anos 80, 90, sintetizadores e muitas coisas feitas no computador, né? Inclusive o baixo, tem vídeos do Jonathan Wolff até compondo no YouTube, e você vê ele compondo ali, ele usa muito o teclado como forma de emular outros instrumentos. E isso era ali um começo, e até hoje a gente faz isso. Claro que o avanço da tecnologia propiciou novos sons, mas feitos a partir também do teclado. E ele imprimiu ali uma assinatura dele, né? E também, consequentemente, da série. Você ouve esse comecinho, esse som que parece um baixo, né? E é para emular um baixo tocado no teclado, e você já sabe que é Seinfeld.
Ele fez Will and Grace também, que tem bastante, outra série que tem muitos episódios e com uma sonoridade parecida. Sempre voltada mais para o jazz também, né? Ele tem alguns momentos ali de uma estrutura de jazz e você ouve aquele jazz clássico americano de quarteto, bateria, etc. E ao mesmo tempo ele mantém em outros momentos mais solo essa sonoridade muito característica dele. Bom, então essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês possam aproveitar e conhecer mais esse compositor muito legal. Tchau, tchau, valeu! Valeu, Vitão. Cara, obrigado mais uma vez pela colaboração, pela parceria. Você que é um craque, um gênio das trilhas sonoras e, sem sombra de dúvida, conhece muito, bastante. A gente fica honrado contar com a tua presença por aqui. Galera, este é o retorno do PopFan TV ao YouTube. É um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, sem sombra de dúvida, mas a gente espera que vocês também se divirtam, possam se entreter cada vez mais. Continuamos com os nossos vídeos, as pautas, também aqui pelo canal, às terças, quintas e sábados. Não percam mais novidades. Lembrando que estamos presentes também pelo Instagram do PopFan, está aqui embaixo. Pelo Facebook, olha, está aqui também o nosso endereço. Estreias dos streams você confere sempre lá no nosso Facebook, o que está chegando para você se divertir. E agora também o nosso PopFan Geekcast, o podcast do PopFan, o Retorno à Podosfera, disponível aqui por esse link também, aqui afixado, e também aqui nos comentários. E comenta aí se você curtiu esse retorno do PopFan TV aí ao YouTube. A gente espera que vocês tenham exatamente apreciado esse novo formato. E eu me despeço, deixando para você aí, olha, o recado da memorabilia do esporte. A gente se vê em breve, mais um PopFan TV. Um abraço, até. Fui!